Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis. Olá a todos, mais uma vez. Bem-vindos ao canal Tradição Católica em Foco. Tendo em vista a repercussão do meu último vídeo, eu resolvi me prolongar um pouquinho mais nesse assunto e tratar agora da questão que envolve a perseguição, né, que o padre Wander e o padre François estão sofrendo, tendo em vista que a Opus Dei, eles tinham uma profunda ligação com eles, né? E a partir do momento em que eles aderiram à tradição, eu acho que o pessoal da Opus Dei, os neoconservadores continuistas liberais, eles, numa atitude de virgens vestais, se escandalizaram, né? E a gente percebe isso a olhos nus. Tem gente dentro desses movimentos de continuismo ou de liberalismo que, com os protestantes, com os cismáticos ortodoxos, eles são tchutchuca, eles são tchutchucas, né? Agora, com o pessoal da tradição, eles são tigrões, né? E teve gente até que me disse nesses últimos vídeos, teve uma postagem, dizendo, o padre José Eduardo sempre foi uma pessoa muito calma, muito ponderada. Talvez ela não tenha lido o comentário que ele fez quando o Centro Dom Bosco lançou o livro sobre os erros do catecismo do Concílio Vaticano II, né, de João Paulo II. Na verdade, o catecismo é filho do concílio, né? E, claro, se o concílio tem os seus BOs, o catecismo tinha que ter também, tem, né? Então, eu me lembro da questão dos padres juramentados da Revolução Francesa, né? Eu me lembro dessa questão, que aqueles padres bispos que não fossem juramentados eram perseguidos, torturados, guilhotinados. Mas houve aquele resto fiel, né? Aqueles padres que não juramentaram. Muitos eram escondidos em casas de famílias, ou em propriedades rurais distantes. Muitas vezes eram capturados e obrigados a juramentarem a revolução. Se não juramentassem, já sabe, martírio, né? Muitos padres sofreram martírio. Muitos padres e religiosos, freiras também, né? Lembremos-nos das 16 freiras de Compiègne, né, que foram decapitadas durante a Revolução. Teve gente também que mandou mensagem para mim dizendo, eu gostaria que você soubesse pelo menos conjugar um pouco melhor os verbos. No meu último vídeo, fui tomado um pouco pela emoção, aliás, era mais que patente, era mais que visível. E quando nós somos tomados pela emoção e muitas vezes nos expressamos de forma um pouco mais contundente, muitas vezes essas coisas passam. Mas o importante é, como disse uma resposta lá de um rapaz que respondeu essa postagem, o importante é que a mensagem foi passada adiante, não é? O importante é isso. Me fizeram até uma sugestão muito interessante. Não sei se esse canal vai fazer, mas fica também como sugestão para outros canais católicos tradicionais. Fazer um react ao vídeo do padre José Eduardo, né? Através do qual, né, ele mentiu feio. Mentiu caluniando a pessoa de Dom Marcel Lefebvre, né? Mentiu quando falou que o cardeal Ottaviani ele cooperou indiretamente para a análise crítica da Missa Nova que foi encaminhada a Paulo VI. Que é um documento que eu recomendo que vocês procurem na internet, é muito fácil de achar. Sobre análise crítica, as considerações críticas do cardeal Ottaviani e Batti, por volta de 1969. Não é? É interessante isso. E, na verdade, o cardeal Ottaviani, ele escreveu, junto com o cardeal Batti. Eu coloquei até no último vídeo que tinha sido o cardeal com o cardeal Siri, aí me corrigiram. Não, realmente, foi o cardeal Batti. E, então, estou retificando, não é? E seria interessante esse react, né? Me disseram assim, você só fez críticas ad hominem ao padre José Eduardo. Não, eu não fiz críticas só ad hominem, não foi ad hominem. Não foi ad hominem. Tem mentiras ali, tem inverdades, tem fake news ali, né?
E eu espero que algum canal tradicional faça o react. Ainda não fiz, mas fica a minha sugestão. Que, na verdade, a gente percebe que como eles não podem confrontar a mensagem, eles querem caluniar e mentir a respeito do mensageiro. Né? É uma triste realidade. Os fatos se impõem. Né? Outra coisa que eu queria deixar patente aqui é que tem muitos padres e muitos seminaristas se achegando à tradição ocultamente, porque tem medo das autoridades da Igreja Conciliar, da hierarquia. Né? Então, eles estão se achegando, graças a Deus, deu graças. Né? Inclusive, o padre François, em uma de suas últimas entrevistas, ele falou que alguns sacerdotes já entraram em contato com ele, né, para manifestar o seu interesse em aderir à tradição. E eu acho que isso preocupa muito os neocons e os continuistas, né, e os liberais. Né? Tem gente que utiliza numa mesma frase a água e o óleo, que não se mistura. Né? Católico liberal, condenado pelo magistério perene da Igreja, né? Condenado pelo Beato Pio IX, por Leão XIII, por São Pio X, por Bento XV, né? Até os Pio XI e Pio XII. Todo o magistério, se vocês forem procurar, né? Mortalio Animus, Quanta Cura, né? Satis Cognito, de Leão XIII, todos esses documentos condenam o liberalismo e o catolicismo, chamado catolicismo liberal. Esses padres neoconservadores, eles ainda não romperam com a tradição, não romperam com o neoconservadorismo, eles não aderiram ainda à tradição, eles não romperam com a revolução. São ainda dotados de mentalidade modernista e revolucionária. A Opus Dei, vendo que seus quadros já estão, as pessoas estão meditando, tem gente já lá dentro do movimento que eu sei que já está meditando a adesão à tradição. Inclusive um amigo meu me disse que ele tem uma pessoa conhecida no Opus Dei, que é muito influente, que tenta se libertar, né, mas não consegue porque a Opus Dei, vocês sabem, né? Vocês sabem. Ele tenta se libertar, mas não consegue. Então, essas pessoas não romperam ainda com a revolução, não romperam ainda com o liberalismo. A gente tem que rezar por elas, rezar pelo padre José Eduardo, rezar pelo padre Paulo Ricardo, né? Porque eu não sei por quais cargas d'água ainda não aderiu à tradição. Né? Que antes ele criticou muito a missa de Paulo VI. Tem vários vídeos na internet dele criticando o missal de Paulo VI. A comissão que fez o missal, uma comissão feita por 6 pastores protestantes e um clérigo maçom que estava à frente dessa comissão, Annibale Bonini e 6 pastores protestantes. Ah, mas eles só foram consultados, eles só foram observadores. Não. Eles interviram. As opiniões deles foram levadas em consideração quando o missal novo estava sendo elaborado pelo Concilium da nova reforma litúrgica. Concilium, não é concílio. Não é o Concílio Vaticano II. Né? É a comissão que foi criada e destacada por Paulo VI para elaboração do novo missal. Né? Esse novo missal que não foi fruto de um progresso, né, fiel à liturgia de sempre. Né? Progresso é uma coisa. Revolução litúrgica é outra que não tem nada a ver. Progresso é, por exemplo, o que Pio XII fez, né, quando
modificou a liturgia da Semana Santa. E na época estava ainda sobre fiscalização de um Papa, que ainda era ortodoxo. Né? Então ele evitou, ele fiscalizou para que essa reforma da Semana Santa não fosse danosa. Tanto que em alguns aspectos, apesar de ter sido feita por quem fez, tem alguns pontos positivos essa reforma da Semana Santa. Mas não é o assunto desse vídeo, não é? Então eu peço a você que é sacerdote, você que é seminarista, nesses seminários modernistas, seminários conciliares e pós-conciliares, reflitam. A adesão à tradição é um caminho sem volta. O Brasil, gradativamente, a fé católica vai se direcionar para esse sentido. Tá bom? Então, fica aqui o meu recado. As pessoas ainda continuam me falando: Dionísio, eu não tenho missa de sempre aqui onde eu moro, só tem missa nova. O que é que eu faço? Eu digo, é questão de consciência. Quando vocês toma pé da questão litúrgica, da questão que envolveu a liturgia, as mudanças litúrgicas, a revolução litúrgica, e por quem foi feito, e por que foi feito, né? Você fica recalcitrante com a questão da missa nova. Né? E você vê também a questão, você vai optar por uma missa, que é a missa tradicional, a missa tridentina, e que tem um ofertório 100% católico, 100% sacrificial, não é? Impetratório, não é? Ou você vai optar por uma missa que o ofertório é uma ação de graça judaica, como diz o padre Wander, uma berakot judaica. A opção de vocês. Está na cara o que é melhor. A água pura, ou a água de nascente pura, cristalina, ou a água que você não sabe a procedência. Aliás, você sabe a procedência e você... Né? Então não tem sentido virarem para mim e dizerem: a missa nova, a missa de Paulo VI e a missa tridentina são a mesma coisa. Não são. Não são. Né? E eu percebo que está havendo uma reviravolta, né, na cabeça de muitos sacerdotes. Eu acho que essa ida do padre Wander e do padre François para a tradição, para a fraternidade de São Pio X, né, fez com que as pessoas, a pulgazinha ficasse instalada atrás da orelha das pessoas. Tem coisa estranha. Tem coisa estranha. E o que eu posso dizer? Rezar pelos sacerdotes neoconservadores também. A gente tem que rezar pelos sacerdotes da tradição, para que continuem empenhados, e tem que rezar também para os sacerdotes neoconservadores, para que se convertam. Para que o padre Paulo Ricardo de hoje seja o padre François de amanhã. Para que o padre José Eduardo de hoje seja o padre Wander de amanhã. Não é? Que as escamas caiam dos olhos deles, como caíram de Paulo no caminho para Damasco, né, que Jesus aparece. Né? Como de São Paulo, como abortivo. Eu entrei na fé, mas de uma forma abortiva, mas as escamas caíram. As escamas caíram. E vai vir mais perseguição, a gente sabe. Mais pessoas vão continuar procurando a tradição, a gente sabe disso também. E isso ligou o sinal de alerta no pessoal da Opus Dei, dos neoconservadores. Essa guinada que está acontecendo. A quantidade de famílias que querem buscar uma orientação na tradição também está crescendo. Fortaleza, por exemplo, a Fraternidade tem uma capela lá com 200 e tantas famílias. Deu graças. Deu graças. Vamos rezar pelo apostolado, né? Pela missão de Dom Tomás de Aquino, da resistência, como eu já disse no último vídeo. Está sofrendo perseguição pelo bispo de Londrina, né? Que
esse aí eu acho que já está percebendo que os ventos estão mudando, está adotando a postura típica daqueles que perseguiam a igreja lá no começo, né? E continuam perseguindo até hoje. E o que eu posso dizer mais é, se você não tem missa tradicional em sua cidade, reúna-se com amigos, irmãos que têm a mesma comunhão de fé de vocês, uma vez por mês, aluguem uma van, vão para cidades que têm a missa tradicional perto de vocês. Quem não tem, né, é questão de consciência, lute para comprar um terreno e construir uma capela. Lutem. Ou então, alguns já me disseram, eu tenho missa, mas é missa moto próprio, da época de Francisco, agora tradições custódias, o que é que eu faço? É de acordo com a consciência também de vocês. Por quê? Porque o rito pode estar sendo corretamente celebrado, mas a doutrina, será que está divorciada da doutrina verdadeira ou não? É complicado. É complicado. Por isso que essa história de fazer acordo é, de certa forma, um suicídio espiritual, enquanto Roma não tiver assumido, né, que a tradição é o caminho. Né? Não tem como ter acordo com Roma. E como eu falei no último vídeo, dentro da fraternidade tem os 3 grupos, né? Os que querem fazer acordo, os que são indiferentes e os que não querem fazer o acordo, enquanto Roma não voltar para a tradição. E eu acho que essa é a postura mais lúcida. Bem, é isso. Vamos continuar rezando. Eu agradeço muito a repercussão que o meu vídeo está tendo. Eu queria muito agradecer ao professor Carlos Bezerra pela postagem do meu vídeo passado sobre a perseguição do Opus Dei à tradição, covarde perseguição do Opus Dei à tradição. Professor Carlos Bezerra, que é um homem realmente muito culto, muito ponderado. Graças a Deus, o problema que ele estava apresentando nas cordas vocais já está sendo debelado, né? Ele está se medicando e a voz dele já está voltando à sua total potência, né? A voz realmente, uma voz clara, cristalina, voltou, que bom. Continue com o seu tratamento, não desista. Eu peço minhas orações e meus rosários pelo Senhor. Sempre peço pelo Senhor. Né? Pelo seu apostolado, professor Carlos Bezerra. Peço também pelo Centro Dom Bosco. Peço pelo Mosteiro da Santa Cruz. Peço por Dom Lourenço Fleischmann. Né? Peço por todos aqueles que encampam a causa da tradição e querem levar adiante essa causa tão agradável a Deus. E só posso dizer aos senhores, não desistam. Não desistam. Com toda a perseguição. Vai vir mais perseguição. Vão vir mais vídeos desrespeitosos. Vão vir mais ofensas. E inclusive eu já estou sofrendo as minhas, né? Eles não têm coragem de afrontar a verdade, mas afrontam os mensageiros. Gente, só mensageiro. Eu não sou porta-voz de ninguém. Não sou porta-voz de ninguém, não sou porta-voz da tradição. Por favor, sou pecador miserável. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que essa mensagem deve ser passada adiante. Eu agradeço muito aí ao pessoal do Mosteiro da Santa Cruz, aí do Rio de Janeiro, aí do estado do Rio, que postou, né, meus vídeos. Eu agradeço também ao pessoal do Centro Dom Bosco, muita gente ligada ao Centro Dom Bosco já entrou em contato comigo. Muita gente da Resistência também já entrou em contato comigo. Aliás, eu, da Resistência de outros estados, eu frequento normalmente aqui a Resistência aqui na Bahia, em Candeias, né? E esse feedback, esses retornos que a gente recebe de mensagens, de elogios e até de críticas construtivas, isso só serve para motivar mais ainda a nossa missão. Tá bom, gente? Então, eu posso muitas vezes errar nas conjugação dos verbos, pela emoção. Mas pior é aquele que não consegue conjugar a crise da igreja com a situação atual em que nós vivemos, principalmente dentro da situação da hierarquia e da fé, né? A gente vive uma crise de fé e de autoridade. Né? Só cego para não enxergar. Né? E cabe a você
fazer o seu exame de consciência e analisar. Você está contente em sua paróquia com dancinhas? Você está contente em sua paróquia com o padre falando verdadeiras heresias contra Nosso Senhor, contra Nossa Senhora? Você está feliz em sua paróquia de ver como é que se diz, a autoridade, o sacerdote, né, na hora da missa ter um tamanho descaso com Nosso Senhor? Né? A missa nova foi feita para isso. Tá bom? É uma missa árida. Então, pensem e repensem. E os senhores neocons e da Opus Dei? Rezem. Rezem para que a luz também apareça diante dos seus olhos. E rompam com esse compromisso com a revolução que os senhores já fizeram. Os senhores não querem se afastar da revolução. Sabe Deus por quê? Não sei se é por escrúpulos ou sabe Deus por quê. Ou porque acham que assim estão agradando a Deus. Meus queridos, desejo a todos uma boa semana. Hoje eu estou gravando no sábado, amanhã é dia de domingo. Domingo sem missa, semana sem graça. Tá bom? Um grande abraço. Peço que se você gosta do meu conteúdo, se inscreve, compartilha, dá o seu joinha. Tá bom? Deus abençoe a todos. Salve Maria e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.